No Muda Mundo, estamos juntos de hoje. Eu tenho o prazer de receber a psicóloga Silvana Corbellini. Ela é psicóloga, é mestre em psicologia e é doutora em educação, né? E trabalha com a psicologia da educação. Então, super preparada, né, Silvana, para conversar com a gente num momento tão desafiador como esse, né? Durante uma pandemia em que os professores, todos nós, mas os professores estão, né, literalmente com os cabelos em pé, né? Tamanhos desafios, os medos, os receios, as angústias que eles estão vivendo. Como é que tu vê esse momento para o professor, Silvana? Pois é, né, Cristiane? Na verdade, assim, esse momento, ele já faz uma certa parte de uma história do professor, né? Quer dizer, ele já é uma classe sofrida, né? Então, assim, o que a pandemia ela está fazendo? Ela só está mostrando tudo aquilo que já existia antes e agravando esse quadro, né? Então, o professor, ele já era sobrecarregado, né? Ele já tinha que dar conta de tantas coisas e hoje, com tudo isso, ele, digamos assim, ficou meio de uma avalanche, né? Mas assim, vai nessa turbulência, tendo que, bom, pensar em aulas à distância, né, o ensino remoto, né? Sem nunca, muitas vezes, ter tido a mínima formação para o uso de tecnologias, tendo que dar conta, né, de dentro da sua casa, das suas coisas, dos seus próprios recursos. Então, são situações assim que a gente está vendo bastante angústia por parte dos professores, né? Esse desamparo também de falta de políticas públicas claras é um problema bastante sério, porque deixa eles num abandono bem grande, né? E a questão, muitas vezes, assim, né, essa dificuldade também de acesso aos alunos, né, isso é uma coisa que a gente tem visto, como os professores acabam também sofrendo com isso, né, de não saber o que está acontecendo com seus alunos, com as suas famílias. E, claro que aqui a gente está falando de diversas realidades também, né, Cristiane? Se tu for pegar uma escola particular, uma escola pública estadual, uma escola municipal, são realidades bem distintas, né? Mas pensando assim... Dentro de um mesmo município, como Porto Alegre, onde nós estamos, por exemplo, Sim. a gente convive com essas várias realidades, né? Crianças com aula diariamente, de forma remota, outras que não sabem mais nada do seu professor e da sua escola, porque não tem internet, porque não tem tido, né, contato. É bastante... Isso vai trazendo também outros problemas, né? Por exemplo, a questão da evasão, que já é um outro problema que nós temos muito sério na área da educação. O que a gente está conseguindo observar, né? Quer dizer, com essa pandemia, muitos alunos acabaram também evadindo, né? São alunos que às vezes a escola tem feito busca ativa, tem feito movimentos e não tem conseguido contato com eles. Então, assim, o que se estima que vai ser de um universo que a gente já tinha enorme, né, de 1.700.000, acho, de alunos no país fora das escolas, com certeza, né, esse número tende a aumentar muito mais agora, né, e com isso traz outras várias questões, né? Então amplifica a desigualdade social, né? Infelizmente, né? Acho que a pandemia sinaliza isso muito claramente, né? São universos muito distintos, né? Quando a gente pensa assim, não, a educação remota, né? A educação remota acaba sendo para poucos, né? E então tem realidades em que as pessoas estão morrendo de fome. Quer dizer, como é que tu vai querer pensar em isso, né? Não que a educação não seja ou deveria ser em primeiro lugar, justamente para que essas coisas não ocorressem, né? Mas chega num momento em que, bom, tu tem que dar matar a fome, né, para que a pessoa realmente consiga sobreviver, né? E claro, e outras questões, né, antes também a questão de violências, né, contra a mulher, contra a criança. A gente pega esse caso dessa semana, né, que aconteceu com aquela menina de 10 anos lá de Minas. Então, assim, são coisas bastante sérias que a gente sabe que já acontecia anteriormente, né? Por exemplo, eu trabalhei também 20 anos com perícias judiciais, né? Então, esses casos de violência são casos do nosso cotidiano,
mas que com toda essa questão, né, as famílias confinadas dentro de casa, os conflitos, todos esses, eles são acirrados, né? E as suas Fez uma consequências. certa mediação disso também, né? Encaminhamento Sim. de acolhida, de ter, né? O Uhum. professor presta atenção e muitas violências foram evitadas em função desse olhar atento do professor, que agora, distante, não está acontecendo. Com certeza, eu sempre digo assim, né? A maioria das vezes é a escola que salva as crianças, sabe? Porque é o lugar fora de casa em que elas têm para ir, aonde elas têm uma acolhida, né? A um lugar onde elas têm ainda uma confiança em outros adultos nos quais elas podem contar, né? Então, o que acontece? As crianças chegam e contam para os professores, né? Os professores com quem eles têm mais gostam, assim, têm mais simpatia, e isso pode transformar a vida de uma criança, né? E agora, então, nesse momento, não tem para quem recorrer, né? Então, todos esses casos, assim, vão ser casos que vão se agravando com o tempo, né? E são casos, assim, que a gente vai ter que repensar, né? Como profissionais da educação. Eu sempre digo assim, né? A gente tem que repensar isso, mas a gente não pode mais repensar isso num nível individual, né? São questões muito amplas, de uma magnitude muito grande e de um impacto social enorme, né? E as respostas individuais, elas não vão dar conta disso tudo, né? Então, não compete assim a mim, professora, né? Que eu também sou professora, né? E não compete a mim, professora, não compete a outra professora, né? Compete ao conjunto, ao coletivo, a escola aliada com parceiros, com a comunidade, com família, com alunos. Quer dizer, nós vamos ter que reconstruir isso, e espero que a gente consiga reconstruir de uma forma muito melhor, né? Procurando as respostas para isso, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, tem agora essa coisa, né? Do novo normal, né? Que é um termo completamente descabido, assim, né? Se tu pensar, quer dizer, o que tem de novo ou o que tem de normal, né? Porque essa pandemia já é uma coisa que já está escrita. Nós já tivemos outras pandemias justamente assim, né? Por quê? Por não ter essa questão de uma consciência de uma sustentabilidade, né, de um desenvolvimento sustentável, né, de concepção de cidadania, de cuidado de si, de cuidado do outro, de cuidado com o planeta. Então, de uma certa forma, esse novo normal, ele vem como uma negativa de que isso também é nossa responsabilidade, né? E se a gente não se dá conta disso, a gente vai repetir, né? O que a gente já está repetindo, né? Tem ali a gripe espanhola, tem a peste, tem outras, né? Quando a gente lia isso assim na história, dizia assim, nossa, né? Como era, né? Atrasado ou coisa assim, né? E hoje tu olha assim, E nossa, milhares de pessoas, que raro. uhum. Mas Então, de novo, normal, a gente não tem nada, né? não tem nada. E olha, ao mesmo tempo, que grande oportunidade para repensar a educação, né? E repensar a cidadania toda, né? Nossa, porque quantas relações só na tua fala tu já fizeste com conteúdos possíveis para uma retomada, por exemplo, que fazem muito sentido, né? De a gente repensar o que é importante, de relacionar, assim, qual é a minha responsabilidade nisso tudo que está acontecendo? Então foi um vírus que veio da China e tal, e eu não tenho nada a ver com isso? Não, não. Eu tenho hábitos de consumo, né? Eu não questiono o desmatamento, porque esse vírus é consequência de um descuido com o planeta, né? Com E certeza. talvez, né? E a gente trazer essa consciência ambiental, trazer eu gosto de um conceito que é o de corresponsabilidade, que eu acho que tem muito a ver com o que tu falavas também. Esse é um desafio da educação. A educação é uma tarefa de todos, diz a Constituição, né? Mas a gente tem que fazer isso valer de fato, só juntos, né? E com políticas públicas, coletivamente, com cooperação, a gente vai construir uma educação pública, que é fundamental que seja pública, que todos tenham acesso e que a gente consiga, quem sabe, nas próximas, né? Tu me falaste antes em off que tem netos, eu ainda não, mas daqui a pouco vou ter também, que talvez nossos netos possam viver num país em que todos têm as mesmas oportunidades, né? Que eu acho que é isso que a educação
pública de qualidade oferece, né? A possibilidade de todos nós estudarmos com os melhores professores. Daria, né, para a gente aproveitar esse período para começar a repensar, aí sim, a partir das minhas práticas, não no sentido individual, mas do que eu posso fazer, da contribuição que eu posso oferecer. Isso, eu acho bem importante essa questão, assim, né, Cristiane? Porque muitas vezes a gente tem aquela coisa daquele discurso queixoso, né, e ficar naquilo, assim. Então, dentro disso, quando eu comecei a escutar as queixas, né, essas angústias, esses sentimentos, assim, de vários professores, de orientadores, supervisores, enfim, o nosso público, né, que são nossos alunos na Universidade Federal. Então, tu começa a ver assim, bom, a gente também não pode ficar nesse lugar de queixa. Então, eu comecei a formular, eu fiz um curso, que é um curso que está disponível na plataforma Alumna da URGS, né? Que é um curso aberto, gratuito, e esse curso assim, já teve mais de 4.000 e poucas pessoas já fizeram, e estão fazendo ainda, assim, e foi justamente nesse sentido. Em tempos de pandemia. Coronavírus. Isso. Então, assim, a proposta desse curso era justamente levar os professores a pensar, bom, quais são os desafios, mas também quais são as possibilidades que a gente tem a partir disso que está acontecendo. Né? Então, é bem interessante, porque lá também eu montei um espaço de troca de experiências para eles colocarem, né, o que eles estão vivendo, como é que eles estão enfrentando. Então, tu vê assim, que eles estão realmente fazendo coisas incríveis, né? E isso é legal, né? E ao mesmo tempo, assim, também eu comecei estava escrevendo um texto, estou escrevendo um texto essa semana, né? E pensando assim, né, sobre essa situação, e comecei a pensar o que realmente a gente está trazendo disso, né? O que a gente está conseguindo aprender com isso e o que a gente pode fazer a partir dessas aprendizagens. E eu comecei a olhar assim, né? Bom, tem coisas que não aconteciam antes, né? Que era assim, por exemplo, a questão da cooperação entre professores, né? Tanto que eu estou terminando uma pesquisa também agora, essa pesquisa, né, de cooperação entre professores, né? E justamente, né, ela mostrou uma pesquisa que eu comecei em 2016, e eu terminei ela no mês passado, né? E justamente, assim, né, o que essa pesquisa fez? Questionários, fez entrevistas com alunos, com professores. Ela foi justamente mostrar que a cooperação ela é muito incipiente, né, entre professores. E então tu começa a ver assim, né, que há agora um movimento diferente, né? Então assim, tudo bem, a gente está cooperando porque a gente precisa, né? É uma questão de vida. Mas como é que a gente vai fazer para manter isso? Né? A mesma coisa assim, em relação, por exemplo, às tecnologias. Como muitos professores e alunos também, a resistência que tinham em utilizar tecnologias. Eu trabalho com educação e tecnologias há muitos anos também, com educação à distância, mas tu vê assim, muitos têm essa resistência de trabalhar com tecnologias. Só que hoje, o nosso aluno, ele é tecnológico, né? Ele é nativo digital. Então, a gente tem que fazer esse esforço de chegar a ele. Então, eu espero assim, bom, a gente vai voltar para o presencial algum dia, não sei quando, vamos, né? Mas a gente pode voltar com essas tecnologias. A gente pode engrandecer a nossa prática pedagógica, a gente pode engrandecer o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos com o uso de tecnologias. E o uso de tecnologias é assim, né? Jogos, gamificação, escritas colaborativas, enfim, tem milhares de plataformas, de aplicativos que eles dominam e que a gente pode utilizar. Claro que eu também vou dizer assim, né? Senão fica ali, o professor tem que dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que conhecer um ou dois e saber usar bem, né? E o resto os nossos alunos nos ensinam muito mais, né? E isso também é uma coisa legal, assim, que está acontecendo hoje, de muitas vezes, assim, bom, os professores começam a procurar monitores, né? A procurar colegas, até já escutei relatos de professores que procuram filhos para ajudar e coisa, né? Por quê? Porque eles precisam dessa ajuda. E por que a gente não pode deixar isso? Né? Eu tenho colocado, assim, eu gosto muito da palavra como um legado, né? Quer dizer, que são coisas que são os legados que a gente está tendo e que a gente tem que incorporar na nossa prática. A gente não pode deixar perder isso. Sabe que são coisas lindas, gestos de solidariedade, né? Gestos de afeto.
muitas vezes de pessoas que tu nem sabe quem são, assim, várias redes que se formam em torno disso. Então, tem muita coisa bonita acontecendo, né? E esses legados a gente tem que trazer para dentro da escola e realmente, assim, ó, fomentar, ensinar. Eu digo assim, as crianças hoje, elas estão aprendendo, né, tendo um pouco mais de empatia, porque tem tanta gente, né, vivendo lutos, vivendo perdas, sofrendo, então elas começam a enxergar isso também de uma outra forma, começam a ver o outro sofrendo. Quer dizer, e a gente, como escola, também tem que falar sobre isso. A gente tem que ensinar as crianças o que é a perda, o que é o sofrimento, quanto isso dói, né? O quanto a gente tem que ser empático com o outro, com a dor do outro, com a nossa dor, né? Também outras coisas, assim, por exemplo, uma criança aprendendo a cuidar de si, né? Aquela coisa assim, eu vejo ali, bom, chega a criancinha ali, 2, 3 anos, vai lá correndo lavar a mão. Quer dizer, são hábitos que a gente tem que ter, independente de uma pandemia ou não, mas hoje, quer dizer, essa educação, ela está sendo muito mais, né? Com certeza, os meus netos, por exemplo, vão sair lavando a mão, acho que a vida inteira, né? Que vai ser uma coisa que não vão mais esquecer, né? Então, a mesma coisa de cuidar do outro, né? De ver como um cuida do outro, até mesmo dentro de casa. Essas relações familiares, né? Que podem ser também um espaço positivo, né? Mesmo com conflitos, tu saber mediar esses conflitos, isso é uma coisa de um grande crescimento, né? E outros aspectos, assim, por exemplo, a própria vivência dentro do lar, de fazer a criança participar das atividades, sabe? Vai arrumar cama, vai lavar louça, vai ajudar a cozinhar. Tem crianças que estão fazendo bolo, estão fazendo comida, estão limpando coisas. Isso é importante, porque isso é um cuidado com o habitat. E é um cuidado que vai se estender também para o próprio mundo. E a criança tem que aprender. Né? Tu vê, tem outros países nos quais as crianças limpam escola, etc. E isso não é algo degradante, né? Isso é um cuidado com o espaço que a gente vive. Né? E até pode ser, talvez, uma forma. Também, né? Eu cuido do espaço que eu reconheço como meu, né? Claro, né? E isso também pode ser levado para dentro da escola, né? No sentido de a criança cuidar da escola e se cuidar na escola, cuidar no outro na escola, né? Porque isso tu vai então construindo também uma concepção de cidadania que é extremamente importante no mundo de hoje, né? Então, esses legados, Tu tem espero que fiquem. e tu tem passado teu tempo sonhando com uma escola, a escola dos sonhos, né? Porque se é a escola da acolhida, é a escola do diálogo, né? Não é tanto a escola do conteúdo, não que o conteúdo não seja importante, mas nesse momento, né, trabalhar as emoções, trabalhar os sentimentos, acolher, né, esse menino que sofreu, foi vítima de violência, que perdeu um pai, uma mãe, um avô. A gente não sabe, né? Quando esse retorno acontecer, vai ser muito doloroso, né? Então é bom que o professor também, né, também lide com as suas dores, obviamente, também lute, né? Mas se prepare também para poder fazer essa acolhida, porque é mais importante que qualquer fórmula matemática ou o uso correto da crase, né? Com certeza. Eu acho assim, ó, claro que o conteúdo ele é fundamental, né? Tipo assim, bom, não tem negociação, mas nesse momento ele não está no primeiro plano e não deve estar. Quer dizer, se uma pessoa está num sofrimento, e aqui não se trata de uma pessoa, se trata de uma sociedade inteira num sofrimento, né? A saúde mental de todos prejudicado. Quer dizer, como é que tu vai querer ficar insistindo em aprendizagens, né, que muitas vezes não faz nem sentido para os nossos alunos? Né? Bem isso, bom, para que a crase nesse momento, né, se já tem tanto problema, né? Então, é justamente assim, bom, por que a gente não aproveita? Vamos trabalhar a questão de um desenvolvimento sustentável, vamos trabalhar o que é a cidadania, né? Vamos pensar o que é a responsabilidade de cada um, ou seja, vamos aproveitar, né, entre aspas, assim, esse momento, mas para trabalhar coisas que eles vão levar para sempre, né? Que são muito mais importantes e também podem ajudar eles a se fortalecerem, né, como sujeitos, a nos fortalecer como sociedade,
a procurar, né? Porque é muito mais fácil a gente conseguir encontrar respostas coletivamente do que individualmente, né? Com certeza. Então, essa parceria entre todos a gente tem que construir, tem que manter e tem que fortalecer, né? Isso eu acho assim vital. O desafio que eu vejo também, Silvana, agora na polêmica, né, tem se falado tanto na volta às aulas. Por um lado, há uma pressão do mercado, né, que as aulas retornem, porque para que os pais possam trabalhar e ter onde deixar os seus filhos, né, exatamente isso, por uma questão mercadológica, econômica, que me parece a mim, assim, que sou meio idealista, um tanto quanto estranho, né, porque, enfim, isso é uma grande discussão. Há uma pressão, né, então, por questões econômicas, que as aulas retornem, há uma grande discussão e a gente vê os telejornais colocam gráficos, porque em tal país aconteceu, voltaram, não deu certo, fecharam, e outros se manteve, aí tu vê esses outros, as escolas super equipadas, né, as escolas, o nível de educação da população em geral super, né, tem uma capacidade de compreender também protocolos, né? E a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num país que as pessoas muitas vezes não entendem uma prescrição médica, né? Tomam medicação errada porque não entenderam o que o médico disse que deveria fazer. Como é que tu vê isso, Silvana? Assim, e aí os pais preocupados, meu filho vai perder o ano, né? Então, a gente sabe, né, que há também projetos de acelerar e acomodar e ninguém roda e ficou por isso mesmo. Então, como que a gente equilibra isso? O que tu achas? Porque, claro, o conteúdo é fundamental, mas como tu disseste, nesse momento, a gente se preparar para lidar, para ter equilíbrio emocional e, enfim, para poder voltar com condições e não colocando em risco mais vidas, né? E eu vejo que nessa discussão todo mundo tem opinião, mas pouco se ouve o professor. Não sei se tu concordas comigo, né? Então, os pais têm uma opinião, o jornalista que ele tem a sua opinião, mas o professor, como é que ele vê essa questão? Os professores já têm se manifestado contra isso, né? E, digamos assim, porque é diferente, eles vão para a linha de frente sem recurso nenhum, né? E como é que eles vão dar conta disso, né? É uma situação muito complexa. É muito complexo e é justamente essa questão, é tu colocar a economia acima da vida, né? E só que ao mesmo tempo a economia, num certo momento, também passa a ser vida, né? Porque tem muitas famílias que precisam, né? E se a gente pensar assim a questão, bom, quem é que vai acabar sofrendo mais com isso ainda é a mulher, né? Que é quem geralmente acaba tendo que ficar em casa, cuidando dos filhos, etc. Então tem vários atravessamentos aí, né, Cristiane? Dizer assim, resposta, não tenho. Pensar, assim, a gente pensa em milhares de coisas, né? Mas, de qualquer maneira, assim, ó, o que eu penso, especificamente em relação a isso, que isso também não é a escola que tem que fazer sozinha. A gente tem que chamar a família para dentro da escola e tu vai ver aqui a nossa realidade e tu vai ajudar a pensar o que a gente vai fazer com teu filho, sabe? Não é responsabilidade nossa, professor, responder a isso sozinho. Né? As famílias têm que ir lá ver e vamos pensar como é que a gente vai resolver isso, sabe? Não é mais hora da gente ficar pensando, o gestor, o professor, o coordenador, o orientador, o aluno, a família, não sei o quê. Não, é de realmente a gente se unir e o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, sabe? Eu penso assim, eu acho que isso é um passo, né, de fazer parcerias comunitárias, né, de trazer empresas que possam ajudar, arrumar as escolas, organizar, fazer escalonamento. Quer dizer, tem várias propostas, mas cada escola é um mundo. E essa escola tem que ser pensada naquela sua comunidade, o que essa comunidade precisa e o que essa comunidade pode ajudar. Por exemplo, bom, se tiverem pais que podem ir lá ajudar a cuidar das crianças, manter distância no recreio, bom, esses pais que vão para dentro da escola ajudar, sabe? Quer dizer, a gente vai ter que reunir forças
de tudo que é lado para vencer isso. A gente não vai ter outro jeito. Sabe, eu acho assim, eu vejo isso uma situação muito séria. Eu não vejo esse fim tão cedo dessa pandemia, né? Agora essa semana ainda veio a notícia daquela síndrome rara que está acometendo várias crianças. Então assim, isso vai por um longo tempo e a gente vai ter que tomar medidas protetivas com muito rigor, né? E para isso a gente vai ter que precisar fazer todo mundo junto, não vai ter, tipo assim, a escola é responsável. Não, a escola não pode assumir sozinha essa responsabilidade, porque ela não tem condições. Ela não tem estrutura, ela não tem pessoal, ela não tem recursos. Então, não pode. Desafio de todos. Eu ouvi muitos professores também falando sobre, nesse momento da tentativa de uma educação remota, né, e que acontece de várias formas, e às vezes ela acontece até com a impressão de material, que é distribuída, e acontece muito dessa forma, mesmo, e assim, os professores se desdobrando, e eu ouço uma reclamação muito grande em relação às famílias, nesse sentido de que as famílias não participam, né, que tem uma cobrança. E o que tu dizes caminha exatamente no sentido de que, bom, esse é o momento e que eu espero que isso também seja um legado, porque já antes da pandemia a gente já ouvia isso, né, que as famílias não participam da escola, que a sociedade terceirizou para a escola. Toma a escola, te vira aí, dá conta, porque eu mesmo, né, não estou muito interessado. Então, talvez fazer esse esforço e o professor ouvir que também que ele não está sozinho, não só porque ele está cooperando com um colega, com outro professor, mas que ele pode, junto com o seu diretor, com a coordenação, tentar envolver a comunidade, né, para a gente transpor esse desafio que, como tu disseste, eu conheci algumas escolas que não têm água, né? Assim, não tem? Como é que tu vai botar as crianças dentro disso, né? A lavar as mãos. E não é uma questão de educação, né? É uma questão agora de vida ou morte. Né? Então, assim, é um outro nível que a gente tem que realmente ser todo mundo, ser corresponsáveis por isso. Né? Não é a escola responsável pelo meu filho, pelo meu neto, né? Não, sou eu, mãe, sou eu, vó, que sou responsável por eles. Né? A escola é um local no qual ele vai para aprender, sabe? E, então, assim, a função da escola é clara. Claro que há, digamos assim, uma certa forma, um pacto, né? Uma aliança assim, histórica entre famílias e escola, que a escola cuida das crianças, né? Por isso que tem essa pressão toda, né? Mas a responsabilidade maior da escola não é esse cuidado. Né? A responsabilidade da escola é a questão pedagógica. Então, esse cuidado, ele vai ter que ser responsabilidade de todos, sabe? A gente vai ter que chamar e vai ter que vir. Bom, tu quer? Como é que tu vai contribuir? Como é que tu pensa em fazer? Né? Porque depois assim, a escola não fez, ou o professor não fez, assim, não. Todos nós vamos ter que fazer, e isso assim, não só dentro da escola, né, em tudo que é lugar. Quer dizer, tu vai, as recomendações são claras de distanciamento, disso, daquilo. Então, a gente vai ter que começar a cumprir essas regras. Né? E as crianças vão ter que aprender conosco na escola, vão ter que aprender com as famílias, vão ter que aprender em qualquer lugar que elas forem. Né? Quando a gente realmente levar isso mais a sério... E não é uma tarefa só de quem tem filhos na escola, né? É uma tarefa de todos nós, né? É uma tarefa de todos. Porque eu digo assim, hoje não é uma questão do meu bem-estar, porque o meu bem-estar ele envolve toda a sociedade. Né? Se tem pessoas que estão mal à minha volta, quer dizer, qualquer um que esteja, né, aquilo vai me afetar também. Né? É um contaminado que vem, que trabalha aqui na minha casa, ou que eu vou ter que ir lá para a farmácia. Todo mundo está na mesma rede. Né? Claro que assim, tem recurso, não tem recurso, mas assim, a gente está igual frente a isso, sabe? Sente essa iminência. Tu pode ter mais recursos, mas ao mesmo tempo tu não sabe como é que essa doença vai chegar até a ti. Então, tipo assim, o meu bem-estar não é mais meu somente, né? Ele é também um bem-estar coletivo. Olha, eu sou muito otimista e esperançosa que as pessoas se deem conta, né? Então, algumas pessoas que estão na rua sem necessidade... mas não tinha ninguém na rua, exatamente, porque eu estou em casa, porque tu possas estar na rua sozinho, né? Manda fala. Às vezes nem adianta, né, Cristiane? Eu penso assim, bom, eu estou fazendo a minha parte, sabe?
e é o que eu posso fazer, né? Então eu fico assim, eu trabalho bastante, eu fico aqui, converso com os professores, vou montando cursos, vou procurando pensar educação, pensar em coisas assim que realmente, bom, atos que a gente possa, né? Agora a gente está trabalhando numa capacitação também para a rede municipal. Então, assim, várias questões que são contribuições, eu acho que a gente pode fazer e tem também a obrigação de fazer, né? De ajudar a pensar, a refletir, colocar a ciência que a gente tem dentro de uma universidade para a comunidade, né? Porque hoje a resposta é através disso, né? A ciência que E nos salva, né? vou falar da nossa universidade aqui, né? Eu sou suspeita para falar da URGS, porque eu estudei na URGS, minha irmã é professora da URGS, a minha mãe foi professora da URGS, o meu pai foi professor da URGS. Mas não é por isso, eu tenho muito orgulho da universidade. O curso, até vou te pedir para falar um pouquinho do curso, são quase 60 cursos, se não me engano, em várias áreas do conhecimento, totalmente gratuitos, né, que as pessoas podem ter acesso. Então, assim, aproveitar esse momento de que está em casa para estudar e tem dos mais diversos assuntos possíveis. Eu me inscrevi em 2 cursos, achei bem legal. Eu também já fiz alguns. Super bacana, e professores, né, super qualificados. A URGS também fez toda uma campanha de doação de equipamento de informática fora de uso. Seus alunos estão lá reformando e doando para alunos que não tinham equipamento para que possam ter um acompanhamento à distância. Quer dizer, assim, tem um papel, né, muito além do conhecimento e que a Universidade Federal faz, né, a importância da ciência, né, a gente ouviu tantos discursos aí, né, na verdade nem discursos, mas práticas, né, de desfazer a importância da ciência, da educação, e práticas eu digo no sentido de não destinar verbas e de cortar verbas. E a gente vendo a importância, eu diria, da educação como um todo, da ciência, né, e do trabalho de pesquisa e de extensão que as universidades fazem, também da arte e da cultura, né, Silvana, porque eu acho que isso é outro legado, assim, cara, se não fosse a música, se não fosse o teatro, o que seria a literatura. Literatura, né? Literatura, olha, eu nunca vi tanta gente lendo que nem nesse momento, né? Então isso assim também, eu acho que é um outro belo legado, assim, né? Coisas legais que a gente pode fazer e se aprimorar e conhecer. Fala um pouquinho do curso, Silvana, para os professores que estão nos vendo, como é que eles podem fazer para participar? É de graça? Como funciona? Assim, ó, é um curso de extensão que ele está ofertado na plataforma Lumina da URGS, que é uma plataforma aberta, tá? E de cursos gratuitos. Eles são no estilo MOOC, ou seja, a pessoa entra, se inscreve e faz o curso sem tutoria. Ele é autodirigido. Então, o curso assim está bem legal, né? Claro que eu sou suspeita de falar que eu organizei, mas assim, está bem legal no sentido assim eu digo do retorno, né? Que está tendo, assim. Por quê? Porque ele está conseguindo cumprir com a função dele. Né? Então, o objetivo dele era de auxiliar os professores nesse momento de pandemia, frente às angústias, né? Frente a pensar aspectos bem pontuais que estão acontecendo e de ajudá-los a lidar com isso e, ao mesmo tempo, ter um espaço de trocas de experiência. Né? Então, ele tem assim, alguns materiais, alguns textos bem importantes, assim, de teóricos para a gente pensar, né, sobre a questão da pandemia, a questão da educação nesse momento. Ele tem um outro que eu peguei professores da universidade, outros colaboradores, que ele traz temas como a educação infantil, né, a questão do cuidado e da educação, traz coisa do uso de tecnologias na educação, a questão da legislação também referente a isso, traz um depoimento de uma professora que trabalha com tecnologias, o que ela está conseguindo fazer, é um trabalho muito legal de uma professora de matemática. Tem um tópico sobre a questão de luto, né, as perdas e os lutos, enfim, são pontos, tem sobre a justiça restaurativa, mediação de conflitos, que são pontos assim bem que fazem parte hoje desse momento.
né, das coisas que estão acontecendo para ajudar os professores a pensar isso e pensar em possibilidades. Tá? Então, assim, isso vai dar uma certa formação para eles, né, de compreender alguns recursos que eles podem ter sobre isso. E também depois tem vários depoimentos de orientadores educacionais de várias partes do estado sobre como é que elas estão fazendo as suas práticas dentro da escola, né, depoimentos assim muito bonitos. Tem outros depoimentos que eu colhi de outros países, né? Tipo assim, bom, como é que aquele país está pensando, o que está fazendo, o que está acontecendo ali, porque isso amplia a nossa capacidade de sair um pouquinho daqui e poder, bom, dá para fazer mais isso, dá para fazer aquilo, dá para, Se a enfim. ideia é boa, não tem por que não copiar, né, Silvana? Não sei Não, quem não tem. Não, a gente, na verdade, nada a gente inventa, né? Isso é a Lavoisier, né? Tu vai, tu transforma, tu modifica, tu traz para a tua realidade, tu adapta, né? A adaptação é a inteligência, como diz Piaget também, né? Então, é justamente a gente ter essa capacidade de poder fazer essas coisas nesse momento. Esse curso ele tem quantas horas? Tem algum pré-requisito? Qual tem que ser professor? Não, ele não tem nenhum pré-requisito. Tu pode entrar lá, tu pode assistir um videozinho e tu pode sair. Tu pode voltar no outro dia e assistir mais um. Tu vai fazer como tu quiser. Tá? Se tu quiser o certificado, ele tem algumas pequenas atividades avaliativas, assim, questionário, umas perguntas, que daí tu vai preenchendo para obter o certificado. Se tu não quiser o certificado, tu só lê os materiais, né? Te apropria do que tu quer saber, de repente tu está interessado só num tópico, quero saber sobre a questão do luto, né? Então tu vai lá, entra, olha aquele. Então é um curso assim que tu vai, como tu quiser fazer, tu faz. Né? Não vai, não tem, tu vai trilhar o teu próprio caminho, né? Não tem ninguém te monitorando, nada. Ele fica disponível até quando? Ele fica disponível para sempre agora. Que legal. Depois a gente vai na edição escrever direitinho, vou divulgar, porque eu acho que é bem importante, uma contribuição, né? Isso. Fundamental. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E eu acho bem importante isso que tu colocou também, assim, né, Cristiane, da gente falar do papel da universidade dentro da comunidade, né? A URGS, desde que começou essa pandemia, assim, né, ela tem desenvolvido várias ações, muitas pesquisas, né? Então, assim, é um trabalho que não parou, né? Mesmo que tenham parado as aulas presenciais, muita coisa continuou acontecendo, principalmente em questões de pesquisa e de extensão. A gente continuou trabalhando o tempo inteiro administrativamente, então mais ainda, né? Assim, foi uma época de reuniões, reuniões, reuniões e, enfim. Mas eu acho assim, essa questão, né, da gente trazer a ciência para a comunidade, apresentar hoje, por exemplo, bom, essa busca da vacina, né? Quer dizer, quantas verbas de pesquisa foram tiradas de todas as universidades e quem faz pesquisa é a universidade pública, né? Quer dizer, como é que a gente, como um país, fica frente a isso? Como é que a gente fica sem pesquisa? Pesquisa, conhecimento, hoje é o valor. Né? O valor não é o ouro, não é o sal, como era, né? Não, o valor hoje é o conhecimento, é a ciência, né? Então, se tu tira isso do país, se tu tira isso da universidade, quer dizer, os pesquisadores saem tudo, e como é que a gente fica, né? Quer dizer, então, são coisas assim que espero que seja também um legado esse, né? De realmente, assim, né? A pesquisa, eu adoro a pesquisa, assim, eu acho uma coisa fantástica como instrumento, e a ciência que elas realmente têm, assim, né? E também os professores, né? O valor que merecem, né? Silvana, para a gente finalizar, queria já agradecer, mas te pedir as considerações finais, pensando no professor que está nos ouvindo, né? Que os desafios são grandes, mas as possibilidades eu acho que são maiores ainda. Né? Concordo contigo. Acho assim, desafio a gente sempre teve, né? A gente sempre teve, a gente tem e a gente vai ter. Mas eu acho que esse é um momento assim, bem importante para a gente poder realmente pensar
O que a gente pode melhorar dentro da nossa escola, né? A gente sabe que a gente já estava num momento difícil de práticas pedagógicas ultrapassadas, né? A gente tem um novo tipo de aluno. O que a gente pode levar para a nossa escola? Como é que a gente pode pensar uma educação de uma forma diferente? Isso não é colocar assim num plano de um ideal, mas pensar esse real possível de uma forma melhor. Né? A gente não precisa destruir tudo, mas a gente pode, por exemplo, pegar esses legados, né? O uso das tecnologias, essas redes de apoio, a cooperação, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a autonomia que os alunos estão tendo, essas experiências de vida, o cuidado de si, do outro, do planeta. A gente pode trazer isso para dentro da escola e deixar lá dentro. Né? Ensinar para os nossos alunos, fortalecer isso e, principalmente, assim, fortalecer os nossos laços. Né? Nós, como professores, a gente fazer um espaço coletivo, né? Mudar as nossas escolas, procurar formações, procurar aprimorar a educação. Eu acho que a educação é o caminho, né? Eu não sei, eu não consigo ver outro, né? Acho que antes de qualquer coisa, assim, né? Eu sempre digo assim, antes de qualquer coisa é a educação, né? Se a gente está aqui é porque teve um professor antes de nós, né? Qualquer coisa que é feito, né? É um professor que está ali na frente, né? Então, acho que esse é o nosso momento, né, de realmente, bom, vamos continuar, sabe? A gente está mudando, vamos continuar. Eu sei que mudar é difícil, né? A gente muda quando tem, né, dá resistência, dá medo, mas até mesmo a questão do medo, assim, ó, a gente tem medo de errar, mas a gente não tem que ter medo de errar, a gente tem que ter medo de não fazer nesse momento, né? É o que nem diz o Piaget, né? É o erro construtivo. A gente vai ter que errar, vai ter que ver o que errou e a partir daí a gente vai modificando. E é assim que a gente caminha. Né? Vai errar de novo e tá tudo certo. Isso aí. Né? A gente tem muitas possibilidades. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada. Tá? Eu agradeço o convite. Outras oportunidades. Tá bom, então, pode deixar as ordens. Então, um abraço grande e vamos lá, né? Força para todos nós e cuidemos-nos. Né? Isso aí.